Olá, aqui é o professor Ricardo Alencar e eu vou ensinar aqui como você deixar frações com o mesmo denominador. O que é para quem já estudou fração completamente, é um preparatório para você somar as frações, tá? Ou para comparar quem é maior e quem é menor. Então, vamos fazer aqui, né, as soluções desse comando aqui, né? Reescrever as frações abaixo de modo que o denominador seja o mesmo. Então vamos pegar aqui a letra A e vamos escrever como é que a gente vai fazer para 2 terços e 3 meios, ou melhor, 3 meios e 2 terços, terem o mesmo denominador. Como é que você faz isso? Bom, existem algumas técnicas. Normalmente o pessoal apresenta a técnica do MMC. Eu não gosto de usar só essa técnica, porque às vezes isso aí faz com que a gente tenha esse recurso. Então não é muito bom fazer isso, tá? Mas vamos usar primeiro a que todo mundo conhece, a técnica do MMC entre 2 e 3. Se você não sabe calcular o MMC, é o menor múltiplo comum entre esses dois números, tá bom? Como aqui eles são primos entre si, existe uma regrinha que basta você multiplicar um pelo outro e você tem o MMC. E aqui você tem qual vai ser o denominador comum, tá? Qual vai ser o denominador comum. E aí como é que você faz? Basicamente é o seguinte, tá bom? Você vai pegar, deixa eu até colocar aqui um pouquinho mais de espaço. Você vai pegar e vai ter que, você já sabe qual é o denominador que vai ser comum entre eles, que é o 6, tá? Mas aí a pergunta, poxa, mas como é que eu consigo transformar usando a operação de 2 para 6? Basta você pensar no seguinte: se eu multiplicar uma fração duas vezes que tem o 3 como denominador, vai aparecer o 6. 2 vezes 3, 6. Ok, e se eu multiplicar por 2, 3 vezes 2 aqui vai dar 6. Mas isso pode, Ricardo? Não, não pode. O que você pode fazer é o seguinte: você pode multiplicar toda a fração 3 meios por 3 terços, porque 3 terços vale 1. Né? 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 meios dá quanto? 3 meios. Então, mesmo que você multiplique, você não muda o valor, você encontra a fração equivalente. Então, olha só, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. Se eu simplificar, volta para esse valor, entendeu? É por isso que eu posso fazer. E aqui, também o mesmo processo. 3 vezes 2, 6, 2 vezes 2, 4. Se eu simplificar, volta. Bom, chegamos. Transformamos 3 meios e 2 terços para frações equivalentes com o mesmo denominador. Tranquilo? Legal. Agora eu vou ensinar outro jeito. Que você pode utilizar. Não fique apenas com um, use o melhor, tá? Que você achar mais adequado. Que aí você pode escolhendo qual é o melhor de acordo com a situação, tá bom? Aqui, 3 e 6, né? Bom, se fosse a técnica do MMC, o que seria? Usa o menor múltiplo comum. Nesse caso aqui, como 6 é múltiplo de 3, você vai usar o 6, né? E aqui já iria para o 6 de novo, mas eu não quero assim. O que eu vou fazer? Eu vou pegar este denominador e este e vou multiplicar um pelo outro. 3 vezes 6, 18. Pronto. Está aqui o denominador comum. Ricardo, mas e o 6? Pode gerar o 6 também, mas eu vou mostrar mais na frente quando é que vai aparecer o 6. Tá bom? Então o que você vai fazer? De 3 para chegar em 6, em 18, eu tenho que multiplicar por 6, certo? Aí você já aprendeu que tem que ser a fração unitária aqui, 6 sextos. De 6 para 18, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 3. Fração unitária, 3 terços. Então, 1 vezes 6, 6. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 3, 18. Ricardo, beleza. Transformei no mesmo denominador. Pode ficar assim? Pode. No entanto, existe uma regra muito comum para facilitar a nossa vida, e às vezes até em alternativas de questões, né? Porque a escola acaba cobrando isso. E como é que seria para aparecer o 6? Bom, aqui no caso seria o quê? Dividir por 3. Né? Aqui e em cima e embaixo para simplificar, e em cima e embaixo para simplificar. Então ficaria 6 por 3, 2, 18 por 3, 6. 3 vezes 6, 18, né?
E 12 por 3, 4. 18 por 3, 6. Né? Ficaria 2 sextos e 4 sextos. Né? 1 terço e 4 sextos. A gente transforma em 2 sextos e 4 sextos. Ou 6 18avos, 12 18avos. Ambos têm o mesmo denominador. Só que são equivalentes. E neste caso aqui ainda não é irredutível. A irredutível é essa. Mas é uma outra forma de você escrever. As duas estão corretas. Apenas é mais comum pedir para que seja a menor situação possível, tá bom? É por isso que é importante usar o mínimo múltiplo comum ou o MMC, tá bom? Né? Porque se você pegar aqui, ó, o MMC entre 3 e 6 é 6. Aí você usaria o 6. Mas também você pode fazer essa técnica de multiplicar, tá bom? A letra C, eu vou usar as duas técnicas. E vou deixar para você a letra D de dever de casa para você colocar no comentário, tá bom? Então bora resolver aqui a letra C com os dois jeitos e deixar a letra D para você resolver. Vamos lá. Ó, então aqui vamos pegar 3 quartos e 5 sextos, tá bom? Não é múltiplo. Vamos pelo MMC. Como é que a gente calcula o MMC entre 4 e 6? Tem um jeito bem tradicional de se fazer. É o seguinte, ó. Vai colocando em fatores primos aqui, né? Então, os dois são divisíveis por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Só dá para dividir o 2 por 2 dá 1. 3 repete. Dá para dividir o 3 por 3 dá 1. Então, fica 2 vezes 2 vezes 3, 12. Então, o MMC é 12. Então, o que é que a gente vai ter que encontrar aqui? Transformar os dois em 12 aqui, né? Bom, 4 para 12 tem que multiplicar por quanto? Por 3. Então aqui em cima por 3. 3 vezes 3, 9. Como é que o professor normalmente ensina? Pega esse, divide por esse e multiplica por esse. Eu prefiro ensinar assim, porque você sabe qual é a correta, tá? A forma correta é essa. 12, né? 6 para 12, né? 12 dividido por 6 é quanto? 2, né? Então, multiplicar pela fração 2 meios, né? 5 vezes 2, 10. Ah, Ricardo, mas eu posso usar o divide e multiplicar? Pode, só estou te ensinando o jeito de onde vem para que você consiga utilizar com conhecimento, tá bom? Então, aqui, olha, 3 quartos e 5 sextos, 9 dozeavos e 10 dozeavos. Terminou? Terminou. Mas, como eu falei que eu ia ensinar do outro jeito, né? Então, ou é o seguinte, 3 quartos e 5 sextos. Então, como é que a gente vai fazer aqui? 4 vezes 6 dá quanto? 4 vezes 6 dá 24. Então, ficaria aqui, ó, 24, tá bom? Então, aqui para dar 24, multiplica por 6, sexto, né? 3 vezes 6, 18. Tá aqui, ó, 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. Aqui também, 6 vezes 4, 24. 5 vezes 4, 20. Tanto essa quanto essa estão corretas? Estão. Elas são equivalentes, têm o mesmo valor. Essa é a que a gente saiu, é redutível. Essa é usando o MMC e essa é a multiplicando os numeradores. Tá bom? Você tem duas formas para fazer. E com 3, tem diferença? Não. Você vai calcular o MMC entre elas. Nesse caso aqui, eles são primos entre si. Basta multiplicar um pelos outros que você vai achar o valor que você vai deixar o denominador, né? É quanto? 2 vezes 3 vezes 5. Bom, beleza. Tá bom? Aí, antes de você ir, tem um recadinho para você. Já leciono há pelo menos 20 anos matemática para todos os níveis. E tenho de lá para cá reparado que muita gente enfrenta a grande vilã, que é aquilo que eu ensino, matemática. E aí eu resolvi desenvolver um método exclusivo de reprogramação, de restabelecimento, de refundação da matemática. É o método do cálculo mental e que é o método que eu passo do zero até o nível de fundamentar meu aluno a aprender qualquer assunto de matemática que ele desejar. Basta seguir o passo a passo que eu ensino no curso, que a pessoa vai de uma vez por todas aprender a se desenvolver a matemática. Aprende matemática ou a se desenvolver em matemática. Dá uma olhadinha aqui, conheça o método, que eu tenho certeza que vai te ajudar.